Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Hoje é sábado, dia 9 de abril. O nosso evangelho é retirado do livro de João, capítulo 11, versículos de 45 a 56. Naquele tempo, muitos dos judeus que tinham ido à casa de Marta e Maria e viram a ressurreição de Lázaro, creram em Jesus. Outros, porém, foram contar aos fariseus o que Jesus havia realizado ali. Eles foram até os sacerdotes reuniram o conselho, e eles começaram a pensar: o que faremos? Este homem multiplica milagres e muitos estão crendo nele. Se o deixarmos continuar assim, muitos irão crer nele, e os romanos virão, destruirão o nosso templo santo e toda a nação. Um deles, chamado Caifás, que era o sumo sacerdote daquele ano, tomando a palavra, disse-lhes: Irmãos, creio que não estão entendendo o que está acontecendo. É preciso que um só morra por todo o povo, do que toda a nação ser destruída. Ele não estava falando aquilo por si mesmo, mas como ele era sumo sacerdote daquele ano, o Senhor falou uma profecia na sua boca, de que Jesus devia morrer por todos e não somente pela nação, mas para reunir todo o povo de Deus disperso. E a partir daquele momento, eles começaram então a criar uma estratégia para poder silenciar e matar Jesus. Jesus saiu dali e foi para a cidade de Efraim, e já não mandava publicamente, mas vivia ocultamente naquele lugar. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje o Evangelho nos coloca o fato ou um acontecimento muito importante na vida de Jesus, de Marta e de Maria: a ressurreição de Lázaro. A partir daquele momento, diz o nosso Evangelho, muitos creram em Jesus. Mas outros, movidos pelo ciúme, foram até os fariseus e os sacerdotes e contaram tudo o que havia acontecido e como que o número dos seguidores do Nazareno estava crescendo. E isso representava, segundo então os sacerdotes e os fariseus, um grande perigo. Porque onde a verdade está acontecendo e ilumina as trevas dos erros, ela representa um perigo para todas as pessoas que se deixam pastorear pelos erros. Num ambiente, por exemplo, de infidelidade, a fidelidade fere e machuca. Num ambiente de desonestidade, a honestidade fere e machuca. Num ambiente de opressão, a liberdade e a dignidade fere e machuca. Por isso, aqueles homens sentem-se ameaçados pela fama de Jesus e pelo poder de Jesus, e eles então começam a pensar estratégias para poder silenciar a verdade, acabar com a verdade. E eles vão dizer: é preferível que um só morra, para que toda a nação possa sobreviver. Aqui estão começando os processos que irão condenar Jesus à morte. Um processo político, porque, segundo a compreensão deles, se a fama dele crescer e os seguidores também aumentar, os romanos virão e irão destruir tudo. Depois, um processo também religioso. Ele é um blasfemo. Ele se declara um com Deus. E depois, um processo social. Ele é um insubordinador do povo. Ele não guarda as tradições. Por isso agora eles já proclamam a sentença: ele deve morrer. É Caifás que será utilizado pelo Senhor, porque o Senhor tira a vida da morte, tira a esperança do desespero. E é nesse momento então que Caifás, o sumo sacerdote daquele ano, vai dizer: é preferível que um só morra para que toda a nação sobreviva. Meus irmãos e minhas irmãs, olhando a história universal, nós vamos perceber que todo mundo nunca fez nada.
que sempre quem fez alguma coisa são algumas pessoas que conseguiam romper o círculo de uma ideologia ou de um sistema que ficava tão opressor e tão vaidoso que não conseguia mais enxergar a presença de Deus na história. Todas as vezes que uma religião é instrumentalizada pelo poder político, pela ideologia de mercado, ela é capaz de fazer coisas muito ruins, coisas horríveis. E quantas coisas nós fizemos erradas em nome de Deus, e quantas coisas continuamos fazendo erradas em nome de Deus, e quantas coisas faremos também no futuro erradas em nome de Deus, porque a ideologia não é um bom óculos para enxergar o Senhor. Os interesses e a vaidade tendem a cegar os olhos da pessoa, de tal modo que naquele momento eles fazem uma opção livre, porque acolher o senhorio de Jesus, acolher a divindade de Jesus, é uma opção livre que eu tenho que fazer ou que você tem que fazer. Ainda que nós também devemos contar com a graça de Deus, porque somente no Espírito nós podemos reconhecer que Jesus é o Senhor. Somente no Espírito nós podemos proclamar e declarar que Jesus é Deus. A sentença já está dada. Este homem, que significa um perigo, uma ameaça para o nosso sistema, para o nosso pensamento, para a nossa religião, para as nossas seguranças econômicas, ele deve morrer. Um só deve morrer para que toda a nação sobreviva. Tomemos cuidado, meu irmão, eu e vocês. Tomemos cuidados, para que nós também não venhamos a cometer os mesmos erros de sermos um obstáculo aos planos do Senhor ou de lutarmos contra o próprio Deus. Porque às vezes, pastoreados pela vaidade, pastoreados pela ganância, pastoreados pela vanglória, nós podemos ser um obstáculo ao projeto do Senhor. Logo mais às 19h30, nós teremos a Santa Missa lá na comunidade São José do Amazonas. Hoje nós não teremos a missa das 16 horas aqui na Igreja Matriz. E amanhã, domingo de Ramos, nós teremos as missas 7h30 da manhã, 9 horas, 11 horas e 19 horas. Se você quiser trazer o seu ramo para ser abençoado, pode trazer. E amanhã, segunda-feira, nós teremos também às 19 horas o terço com o grupo dos homens. E durante toda essa semana, nós estaremos aqui à disposição das confissões. Porque celebrar a Páscoa significa isso. Ouvir a palavra dos profetas. Rasgai os corações e não as vestes. Voltai ao Senhor. Reconciliai-vos com o Senhor e reconciliai-vos com os irmãos. Viver a penitência no jejum, na esmola e na oração durante os 40 dias. Procurar fazer uma boa confissão e celebrar o Tríduo Pascal, a Quinta-feira Santa, a Sexta-feira Santa e o Sábado de Aleluia. Esses tempos não são para nós feriados prolongados, não é tempo de feriado, mas são dias santos de guarda que todos nós cristãos precisamos reaprender a guardar. Caso contrário, cada um de nós vai matando Jesus também em nossa vida. Ou se não o matamos, vamos amputando partes do seu corpo, porque um evangelho amputado é o corpo de Cristo que também vai sendo amputado. Um grande fraterno abraço para todos, paz e bem, até amanhã se Deus quiser. E uma santa Semana Santa para todos. Amém.